Olá, eu me chamo Eduardo Flores, sou coordenador técnico do CBPS e eu gostaria de falar sobre a Resolução 1710 do Conselho Federal de Contabilidade, que visa prestar orientações para os profissionais contadores e contabilistas sobre a elaboração de relatórios de sustentabilidade com materialidade financeira. Mais especificamente, conforme tem sido bem amplamente divulgado, a Fundação IFRS em Londres criou o International Sustainability Standards Board, um co-irmão do IASB, para elaborar as normas internacionais de relatórios financeiros de sustentabilidade, as IFRS-S. Esse processo foi recepcionado no Brasil por meio da criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que trabalha a espécie de uma estrutura análoga ao que existe no CPC, no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, traduzindo esses documentos, colocando-os em audiência pública e também participando das próprias audiências públicas realizadas pela Fundação IFRS por intermédio do ISSB. Nesse contexto, ao término do ano de 2023, mais especificamente em outubro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários emitiu a Resolução 193, estabelecendo que as companhias listadas e os fundos de investimento deveriam utilizar os anos de 2024 e 2025 de forma voluntária para adotar as normas do ISSB, à medida que o ano de 2026 seria mandatório. Então, o ano fiscal de 26, reportado em 2027, passaria a ter de utilizar as normas do ISSB de acordo com aquilo que nós chamamos de IFRS S1 e S2. Nesse ambiente, o Conselho Federal de Contabilidade publicou a Resolução 1710, visando também prestar orientações para os profissionais de contabilidade, sobretudo para as empresas que, de alguma maneira, olhem para essa resolução buscando instruções, que não são necessariamente companhias abertas. Mas o texto da Resolução 1710 é muito parecido com a estrutura criada pela resolução da CVM a 193. O que é isso especificamente? Que a partir de 2026, as entidades que queiram divulgar seus relatórios de sustentabilidade envolvam profissionais de contabilidade nesse processo, que o façam mediante a adoção dos padrões ISSB/CBPS. Esse espírito, ele tem por finalidade, sobretudo, criar comparabilidade entre os relatórios de sustentabilidade. Todos nós sabemos, sobretudo na lógica de mercados de crédito e mercados de capitais, que as informações de sustentabilidade têm sido utilizadas nos processos de análise de crédito e análise acionária para que tanto investidores quanto credores possam tomar suas decisões de taxa de retorno e concessão ou não de investimentos e crédito. Nesse contexto, o Conselho Federal de Contabilidade compreende que a utilização de múltiplos padrões ou a não utilização das normas do ISSB poderia estar na contramão daquilo que o mundo busca em termos de relatórios de sustentabilidade, que seria a criação de um padrão comparável entre empresas. Um ponto muito importante de ser ressaltado é que a instrução trazida pela Resolução 1710, ela não tem por finalidade tirar do contexto de relatórios de sustentabilidade nenhum padrão hoje já existente. As normas do GRI, o framework do relato integrado, né, as normas do TNFD e outros múltiplos padrões que existem, eles convivem harmonicamente com as normas do ISSB. A abordagem do Building Blocks, a construção por partes, utilizando um relatório financeiro, utilizando as normas do ISSB e outro padrão que a empresa queira utilizar, elas se coadunam na formação de um ecossistema informacional que permita que os usuários dos relatórios corporativos compreendam os riscos e potenciais objetivos que as empresas têm, potenciais vantagens que elas têm, com atributos que têm alguma vinculação a quesitos de sustentabilidade, sejam eles ambiental, social e de governança. Então, um mito que é necessário que seja desfeito, de uma forma geral, é que as normas do ISSB competem com outros padrões regulatórios em termos de relatórios de sustentabilidade. Isso não é verdade. E o texto da Resolução 1710 do Conselho Federal, ele tem por finalidade dar para o profissional de contabilidade uma segurança de qual padrão minimamente ele precisaria utilizar para elaborar um relatório de sustentabilidade, sendo ele envolvido nesse procedimento de elaboração e estruturação desse tipo de relatório.
Muito obrigado.